Gostaria de chamar agora, né, o nosso coordenador, o professor Douglas. Ele vai deixar uma palestra para a gente, bem especial, falar um pouco sobre inteligência artificial, né, algo que está bem em alta atualmente. E, professor, o tempo é seu, fique à vontade, tá? Qualquer coisa que precisar, só falar aí no chat, tá bom? Beleza, Alexandre. Cuidado só com essa frase, o tempo é seu, viu? Geralmente eu O tempo extrapolo é isso seu dentro do daí. limite. Então, então eu vou tentar não extrapolar na medida possível aqui, vou tentar correr para dar Valeu, tempo professor. bater no horário. Mas obrigado, tá? Obrigado aí pela fala, obrigado pelo convite de estar participando aqui com vocês dessa abertura aí do mais um semestre, né, do Esquenta CS. E aí, como o Alexandre falou para vocês, eu vou estar dando essa palestra sobre inteligência artificial, o futuro da informática, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre inteligência artificial, creio eu, né? Mas talvez não saiba nem o que é inteligência artificial, não saiba nem por que ela é tão importante assim, porque se fala tanto disso atualmente, né? Então eu vou tentar trazer aqui um apanhado geral, né? E tentar mostrar para vocês na prática porque é realmente o futuro da informática, né? Porque tem se investido tanta grana nisso, tanto esforço, tanto estudo, tanta pesquisa, beleza? Muito bem. Então, vamos começar entendendo o que é IA. Olha só, há milhares de anos o homem busca entender como é que ele mesmo pensa, né? Então, o homem se pergunta, né? Como é que nós, seres humanos, somos capazes de perceber o mundo, de compreender as coisas, né? De conectar informações, né? Ou até de prever acontecimentos, né? Baseado na lógica, por exemplo, né? Na observação. Ou, de certa forma, a gente pode usar até o termo manipular o mundo, né? Porque, de certa forma, nós manipulamos todas as coisas, né? Chegamos no nível que conseguimos dizer essa frase. O mundo consegue manipular basicamente todas as coisas, né, dispostas a ele. Então, tudo isso envolve a área de filosofia, né? Isso desde a Grécia, né? Aí depois chega a psicologia. Mais atualmente nós temos a neurociência. São todas áreas que tentam responder essas questões aí, né? Um pouco como é que a gente faz para compreender como é que o cérebro humano funciona, tá? Então, o campo da inteligência artificial ele vai um pouco além do que a filosofia ou a psicologia, né? Porque não só a inteligência artificial quer compreender como o ser humano pensa, mas também quer construir um sistema computacional que haja de forma semelhante ao ser humano, ou seja, que tenha um cérebro artificial que pense como o ser humano e tome decisões como o ser humano tomaria, ou na verdade, melhor do que um ser humano poderia tomar, porque nem sempre a gente toma as melhores decisões, na verdade. A gente chamaria, então, isso daí de uma entidade inteligente, como vocês estão vendo aí. Então, uma entidade inteligente, né? Ou, se quisermos usar o termo mais próprio da inteligência artificial, seria um agente inteligente, tá? O Luger, ele em 93, ele colocou uma conceituação bem legal do que é IA, dizendo que o ramo é um ramo da ciência da computação que se preocupa com a automação do comportamento inteligente. Então, a gente não só quer que o sistema de inteligência artificial ele haja de forma inteligente, mas a gente quer que ele haja de forma automatizada, ok? Então, quando a gente pensa de forma automatizada, é algo que tem uma certa independência, que age sozinho de forma autônoma. E esse aqui é um ponto-chave para a gente poder compreender o que é inteligência artificial, tá? Então, quais são os objetivos da IA? Bom, é uma área que tenta entender entidades inteligentes, né? Com a finalidade de compreender por dentro o que é que acontece ali dentro e compreender o que é que acontece ali dentro, construir algo semelhante, né? Quando eu coloco aqui entidade inteligente, não é só um sistema. A gente pode pensar, por exemplo, como é que funciona a mente de um cara que é, sei lá, um expert em arqueologia. Como é que funciona a mente dele para ele olhar um fóssil, né? E tentar ali datar de quando aquele fóssil é, né? Quais são as conjecturas que ele monta na cabeça para poder chegar a uma determinada conclusão. Então, se busca compreender um ser como esse, uma entidade inteligente, para compreender a fundo como é que ele age, como é que ele pensa, construir algo que age da forma semelhante, age de forma semelhante àquela entidade, no caso, vamos pensar aqui, né, esse arqueólogo aí. Então, a IA busca, na verdade, de certa forma, ajudar os seres humanos a compreenderem mais a si mesmos, né? Busca sistematizar e automatizar atividades que são puramente intelectuais, tá? Que só que os seres humanos faziam. Então, o ser humano fazendo, ele não consegue fazer de forma automatizada, ele não consegue fazer por 24 horas por dia.
Uma máquina consegue. Então, essa automação proveniente da máquina é muito interessante. Os seres humanos muitas vezes não conseguem, né? E nisso tudo a gente quer produzir artefatos que sejam úteis. Ou seja, a gente, no fim das contas, resumindo essa conversa toda, a gente quer computadores que tenham uma inteligência similar à inteligência humana. E isso acontecendo, né? Isso aqui vai ter impacto imenso na nossa vida cotidiana e no curso da civilização. Porque a gente vai ter as máquinas colaborando com as atividades que só os humanos conseguiam fazer anteriormente. Então, por isso que eu digo que a inteligência artificial é o futuro da informática, né? É onde a gente tem que realmente gastar ali os nossos esforços. A IA, ela une, nos seus fundamentos, várias áreas correlatas, né? É só a computação que envolve a IA? Não é. Envolve filosofia, como eu estava explicando para vocês. Envolve a psicologia, para entender como a mente funciona. Envolve genética, envolve neurofisiologia, linguística, matemática, sociologia, tá? E a própria computação, óbvio. Então, os fundamentos da IA, eles vêm da base de várias áreas ali que estão se comunicando entre si, para permitir que a gente construa esses sistemas inteligentes, né? Então, ela vai abranger esses vários subcampos, podemos dizer assim, né? Dizendo que, de certa forma, a IA é uma área que tem um campo universal de atuação, né? Ela não só ela precisa de várias áreas para poder compor ali o sistema inteligente, quanto também ela tem aplicações nas diversas áreas que a gente possa imaginar, né? Por exemplo, no Big Data, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Graças ao avanço tecnológico, todo mundo com um aparelhozinho na mão, a quantidade de dados que a gente tem aí dispostos no mundo, numa rede social, por exemplo, é um negócio imenso, né? E essa grande disposição de dados, né, à torta e à direita, a gente chama isso de Big Data, né? A gente pode utilizar isso a nosso favor, pode utilizar sistemas inteligentes para poder olhar essa grande quantidade de dados e tirar algumas conclusões com relação a isso, né? Entra a parte de social media, né? Então, por exemplo, você acabou de seguir uma página ou uma pessoa no Instagram, daqui a pouco já está aparecendo um vídeo patrocinado para você daquela pessoa, ou que algo que tem relação com aquela página que você curtiu, né? Então, ali tem uma inteligência artificial agindo, né? A parte de saúde, então, a gente tem a própria concepção de redes neurais, que é uma técnica de inteligência artificial que imita os nossos neurônios, né? Por isso esse nome de redes neurais, né? Problemas neurais que tentam resolver. A gente tem hoje em dia algoritmos que conseguem prever câncer, né? Ou conseguem rapidamente reconhecer que um tumor, por exemplo, numa mama, esse tumor ele é benigno ou maligno, né? E assim colaborar com o diagnóstico daquela pessoa, né? Para facilitar a vida do médico, do radiologista, né? A gente consegue, através da IA, produzir próteses inteligentes, pessoas que perderam a perna, né? Conseguir colocar uma perna mecânica que consiga agir de forma inteligente, tem um sistema integrado a ela, para agir de forma inteligente, para não ser só como antigamente a gente tinha algo rígido, né, que a pessoa não consegue nem movimentar direito. Na parte da indústria, a gente tem isso na automação industrial, então muitas empresas têm vários sistemas de inteligência artificial lá dentro rodando para poder fazer aquele controle de qualidade, para garantir que não está sendo produzida uma peça com defeito, um elemento que está mal fabricado, isso tudo com IA, ali por dentro, né? E aí pode entrar até na nossa casa, nas nossas vidas. Você já deve ter ouvido falar da Alexa, né? Ou do Google Home, né? Que são essas secretárias digitais que a gente tem aí, né? Mas não só isso, dentro de casa, né? A gente hoje em dia tem várias coisas que envolvem inteligência artificial que a gente pode ter aí, de automação residencial, né? Os carros autônomos, como a gente já vê lá o do Tesla, o do Google, né? A parte de propaganda e de vendas, algoritmos genéticos, as próprias redes neurais, como eu explicava, tem muita coisa, tem muita atuação, não posso nem me demorar muito aqui, senão a gente gasta tempo demais falando sobre. Bem, a gente pode dizer que a IA, ela surgiu basicamente junto com a computação ali na Segunda Guerra Mundial, porém, tem um ponto aqui que é muito marcante, né? O Turing, que é um dos pais da computação, o Alan Turing, né? Ele compôs um teste, né, digamos assim, uma hipótese, que é chamada teste de Turing, onde ele dizia o seguinte, né? Se a gente colocar um interrogador, alguém que faz perguntas, um ser humano que fazendo perguntas, escrito, por exemplo, ou digitado no computador, e se esse interrogador, essa pessoa que está fazendo perguntas, se eu colocar do outro lado, sem ele ver, um ser humano, um outro ser humano e um sistema de IA para responder as perguntas dele, e ele não conseguir distinguir quem está respondendo, ou seja, se quem está respondendo aquela pergunta específica
é a máquina ou é o outro ser humano, aí a gente pode dizer que a gente realmente conseguiu produzir uma máquina inteligente. A IA realmente acontece. A IA realmente funciona. Né? Isso por muito tempo não se conseguiu chegar a essa realidade, mas hoje a gente já tem. Né? A gente tem computadores aí, máquinas muito avançadas, como o Watson, da IBM. Eu peço que vocês deem uma procurada depois, para quem se interessa no assunto. Watson, com W, tá? Watson, da IBM. Né? E a gente tem uma realidade não tão assim, digamos assim, que o interrogador não consegue notar, mas de certa forma simula muito bem o que o ser humano responderia, que é o que a gente chama de chatbots, né? Hoje em dia você vai entrar em contato com uma empresa, né? Aí essa empresa vai passar o WhatsApp dela. Quando você for falar no WhatsApp, quem vai te responder ali não vai ser, provavelmente, né? Ou até no site mesmo às vezes tem. Diz que é o secretário virtual, né? Um atendente virtual, alguma coisa do tipo. Quem estava falando ali com você não vai ser um ser humano, vai ser um computador que vai estar conversando com você. Então, veja, 20 anos atrás, a gente não achava ser possível a gente conversar com uma máquina. Hoje em dia a gente conversa. Tudo bem, às vezes fica bem notório que é uma máquina, pelo modo como ela fala e tudo mais, né? Mas estamos conversando, de certa forma, com a máquina. Né? Às vezes, se você for falar com alguém que está aprendendo português, um gringo, vai ser a conversa quase do mesmo jeito, porque ele não sabe se expressar de forma tão proficiente de como alguém que já fala português falaria, né? Então, isso aqui já é, de certa forma, realidade. A gente pode dizer que o teste de Turing hoje, de certa forma, é comum encontrarmos, né? Ele realmente foi aprovado, né? Então, nós temos verdadeiramente máquinas inteligentes hoje em dia, né? Pensando numa perspectiva mais micro, a gente tem aqui os chatbots, mais macro, a gente tem o Watson, né? Para quem nunca ouviu falar do Watson, alguém já ouviu falar do Watson? Fala aí nos comentários aí para ver, fala aí no chat. O Watson, pessoal, foi produzido, é uma máquina produzida pela IBM, né, com inteligência artificial, que concorreu a um programa tipo Show do Milhão, né, lá fora, na gringa, e que ganhou o programa, né, contra dois caras lá que eram tipo os campeões ali, invictos por muito tempo, né? Inclusive, acho que uma era desse programa, outro que outro também, né? Perfeito, Vitor. O exemplo do Jarvis é muito bom lá do Homem de Ferro, né? Exatamente a ideia é aquela ali. O Homem de Ferro, né, ele está conversando o tempo inteiro ali com uma inteligência artificial, né? Então, o teste de Turing está acontecendo. O ser humano está conversando com a máquina, e às vezes ele pode até esquecer que está conversando com a máquina, né? Ele pode simplesmente considerar que Jarvis existe de verdade, né? É alguém só que está com o microfone ali. É tipo um Lombardi lá do Silvio Santos. Você não está vendo, mas você só escuta a voz dele, né? Então, realmente é algo que existe hoje em dia, né? A gente chama isso daqui de agente inteligente. Então, o Jarvis seria um agente inteligente, né? Um chatbot desse, um atendente virtual dessa daí, né? Uma das mais famosas que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, é a Magalu lá do Magazine Luiza, né? Então, é um agente inteligente, né? É um sistema com inteligência artificial, né, que interage dentro de um ambiente. A gente chama isso de agente inteligente, né? O que são agentes inteligentes, então? São agentes que realizam tarefas específicas, né, para a sua realidade, de acordo com um determinado comportamento num dado ambiente. Então, por exemplo, o ambiente do chatbot é o chatbot do WhatsApp, então o ambiente dele é o WhatsApp. Qual o comportamento dele? O comportamento dele é reagir às palavras que são digitadas pelo usuário. O usuário digita, por exemplo, insatisfação, aí ele vai responder: você está insatisfeito com algo? Ligue para o número tal. Pronto, ele realizou uma tarefa, ele digitou um texto de volta a partir do comportamento do usuário num ambiente que é o WhatsApp. Beleza? Então, os agentes inteligentes sempre têm esses 3 pontos: a tarefa que ele realiza, qual o comportamento e qual o ambiente que ele está inserido. Todo agente inteligente, ele tem sensores para poder perceber o seu ambiente. Então, vamos pensar um agente inteligente como sendo um robô, né? Vamos imaginar aquele robozinho de limpar a casa, né? Acho que todo mundo já viu aquele redondinho, né? Que ele sai andando pela casa e limpando a sujeira. Tem umas vassourinhas, né? Que saem limpando lá a sujeira do chão da casa. Então, ele tem sensores. Ele tem um sensor para ver se tem sujeira, talvez uma câmera, né? Ele tem um sensor para talvez não bater. Alguns tem isso, né? Ele não bate na parede. Quando ele está chegando próximo da parede, ele tem um sensor de proximidade, né? Então, ele, quando chega perto da parede, bem pertinho, aí ele, opa, aí vira para a esquerda, para a direita, para não bater, né? Então, ele tem sensores para perceber o ambiente, né? Então, a partir dos sensores, ele tem percepções do ambiente, como a gente está vendo aqui. Ó. Tem
percepções do ambiente. E ele tem atuadores para poder atuar, né, gerar ações nesse ambiente. Por exemplo, esse robozinho aí, né, com inteligência artificial, ele tem o que lá dentro? Ele tem aquelas vassourinhas para poder limpar o chão, né, então ele está agindo no ambiente, limpando o chão, e ele tem umas rodinhas para poder andar no ambiente. Então, são dois atuadores que ele tem, as rodinhas e as vassourinhas para poder limpar o ambiente. Então, todo agente inteligente ele vai ter isso aqui, né? Então, um agente inteligente tem sensores e atuadores, e eles interagem, alteram o estado de um ambiente. Beleza? Isso aqui é um resumão mesmo de inteligência artificial para vocês, tá? Bom, agentes inteligentes, eles são diferentes de programas que a gente faz no computador. Tá? Por quê? Os programas que a gente faz no computador, eles só rodam quando a gente mandar, só executam quando a gente mandar, né? Eles fazem exatamente, eles vão ter exatamente o comportamento que a gente mandou eles terem, eles realizam exatamente a tarefa que a gente mandou eles realizarem. Então é algo muito rígido, né? Os agentes inteligentes não. Os agentes inteligentes, eles operam por controle autônomo. Então esse robozinho de limpar o chão, ele trabalha de forma autônoma. Então ele vai estar ligado ali o tempo inteiro, né? Alguns voltam, né? Que ele depois que limpa a casa, que ele vê que não tem mais o que limpar, ele volta e vai para o carregador sozinho, né? Então, aí depois de um tempo, depois, sei lá, de 5 minutos, ele vai sair de novo sozinho para limpar, né? Então, ele age de forma autônoma, né? Ele percebe o seu ambiente diferente de um programa, que só recebe uma entrada e aí executa a entrada, né? Ele percebe o ambiente, ele tem sensores, né? Ele age no ambiente, ele pode persistir por um tempo mais prolongado, ou seja, ele pode rodar, né? Executar por um tempo maior. E aí vem o grande ponto que os programas não têm. Um sistema inteligente, um agente inteligente, ele se adapta a mudanças. Isso aqui é muito importante, né? Então, diante de um problema, né, de uma situação adversa, ele vai saber reagir, adaptar-se àquilo dali. Então, por isso que a gente diz que ele tem uma certa independência, que ele tem um pouco de vida, né? Então, um pouco de autonomia mesmo nesse quesito, tá? Além disso, muitas vezes eles são capazes de assumir metas de outros, né? E trazer para si a meta de outros para poder agir. Bom, aí a gente pergunta, e se um agente inteligente, se um sistema de inteligência artificial conseguisse programar a si mesmo? O que será que aconteceria? Então, se ele já age de forma autônoma, né? Ele age de forma autônoma, ele consegue se adaptar a mudanças, né? Ele persiste por um longo tempo, ele percebe o ambiente, mas alguém programou ele. E se ele conseguisse programar a si mesmo? Não fosse preciso alguém programá-lo, né? Ele conseguisse programar a si mesmo. Ou seja, ele atingisse o ápice, digamos assim, da autonomia, né? Nem precisa nem que alguém programe ele mesmo se programasse. Bom, o nome disso é Machine Learning. Isso já existe, isso é uma realidade, né? Em português é aprendizagem, né? Learning, aprendizagem, machine, máquina. Aprendizagem de máquina. Tá? Então, a aprendizagem de máquina já existe, né? É fazer os computadores programarem si mesmos, né? Então, é a prática de você usar algoritmos que coletem dados, aprenda com os dados que ele coletou, e então ele faça uma determinação, ele toma uma decisão, ou ele possa prever alguma coisa no mundo a partir daqueles dados. Por exemplo, imagine que é um sistema de aprendizado de máquina, né? Eu vou passar para um algoritmo todos os dados que eu tenho sobre terremotos da face da Terra. Eu jogo ali para ele. Coletei todos os dados, mandei para ele todos os dados sobre terremotos, né? Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai aprender com aqueles dados. Então ele vai percebendo que quando acontece determinada coisa, o terremoto é mais forte. Outra realidade, o terremoto é mais fraco, né? Quando acontece determinada coisa, o terremoto acontece logo. Ou então, quando acontece outro fato, o terremoto demora mais a acontecer. Ele vai aprendendo sobre terremotos sozinhos a partir dos dados que eu dei para ele, né? Então, a partir disso, ele começa a fazer algumas coisas. Por exemplo, quando tem um terremoto, um novo terremoto que ele nunca viu, eu passo essa informação para ele, ele vai dizer, esse terremoto vai ficar mais forte. Esse terremoto não vai durar muito tempo. Esse terremoto aí nem começou, ele vai começar daqui a 10 minutos. O que a gente está sentindo agora é só a preparação dele. Então, ele consegue extrair uma informação nova a partir daquele dado. Ele aprendeu sozinho, ele foi, de certa forma, programado sozinho. Muito interessante isso daqui, pessoal. Então, ao invés da gente implementar várias rotinas, né, de software na mão, digitando, programando,
com um conjunto específico de instruções para poder fazer uma tarefa específica, né? Aqui é diferente. A máquina ela vai ser treinada usando uma grande quantidade de dados, por isso que eu ressaltei lá a questão de Big Data, né? Eu vou passar uma grande quantidade de dados para ela, vou passar alguns algoritmos, né, que vão dar para ela a habilidade de pegar aqueles dados, aprender com aqueles dados e aí sozinha executar tarefas, né? Um filme muito bom sobre isso, aproveitando que o Kevin falou aí, né, é o filme Ex Machina. Não sei se vocês já assistiram, né? Ele trata inclusive do teste de Turing, né? Um cara fica preso lá numa casa com uma máquina, né, que ele sabe que é uma máquina, e ele vai interagindo com a máquina, ele vê que é um robô, mas daqui a pouco ele começa a ter afeição pelo robô. Então a gente pode dizer que o teste de Turing chegou ao extremo ali. Não só ele deixou de perceber que era uma máquina, ficou considerando que era um ser humano, né? Ou pela máquina mostrar emoções, outras coisas, que ele, de certa forma, se afeiçoou pela máquina. Então chegou ao extremo de ele se afeiçoar pela máquina. Tá? Então, a aprendizagem de máquina tem esse nome porque as máquinas vão aprender a executar as tarefas. Não é a gente que vai ensiná-las, né? Elas vão aprender sozinhas. Então, na programação tradicional, a gente tem dados, né? E o próprio programa que a gente escreve, que vão gerar uma saída. Aqui, com Machine Learning, com aprendizado de máquina, né? A gente insere os dados e a gente mostra o que é que a gente espera na saída. Por exemplo, né? Eu quero um sistema, né, que ele verifique se a foto que ele está vendo ali, né, tem um cachorro ou não. Então, eu vou inserir diversas fotos e vou dizer, aqui tem um cachorro, nessa foto aqui tem um cachorro, nessa foto não tem. Nessa foto aqui tem um cachorro, nessa foto aqui não tem. Então, eu vou dando os dados, são as fotos, e vou dando a saída. Essa foto aqui não tem cachorro, essa foto tem cachorro. No fim das contas, o que a gente tem, que o computador vai gerar, é o próprio programa. Que quando eu inserir uma foto qualquer, que ele nunca viu antes, ele vai dizer, tem cachorro. Não tem cachorro. Ele consegue dizer isso pra gente. Então, é magia esse negócio, é bruxaria, o que é isso daí? Não, tá mais para jardinagem, a gente pode dizer, tá? O jardineiro é você. A máquina ela não é 100% sozinha, ela precisa ainda do ser humano ali, óbvio. Você é o jardineiro. O que é que você vai fazer? Você vai colocar as sementes e os nutrientes, que são as saídas e os dados, como eu vou mostrar para vocês. Saídas e os dados. Você vai colocar as sementinhas, né? Vai colocar o estrume, vai colocar os nutrientes ali, fertilizantes, seja o que for. E depois, os dados com as saídas vão gerar a planta. Vai fazer a planta surgir, que são os próprios programas. Então, os programas, eles não são escritos, digitados pelo programador. O programador vai inserir saídas e dados. E disso daqui vão ser gerados os programas. Tá? Então, é realmente um processo diferente do que a gente está acostumado a ver aí, que é utilizado dentro da nossa área de computação. Então, Machine Learning tem várias aplicações, né? A pesquisa do Google tem Machine Learning, né? Biotecnologia está usando Machine Learning, finanças, questão de prever alta, queda, baixa de moedas, de Bitcoin, está usando Machine Learning. E-commerce está usando Machine Learning, então você acaba de assistir um filme, aí vem a recomendação de um filme que é semelhante àquele que você assistiu, você acaba assistindo também, né? Você compra um produto, vem uma recomendação de outro produto que você estava querendo também, né? Exploração espacial, estão usando Machine Learning lá na Lua, por exemplo, né? Nos robôs lá em Marte, e aí já entra a parte de robótica, né? Extração de informação nas redes sociais, estão utilizando, já dei o exemplo disso aqui mais cedo. Qualquer área hoje em dia está usando Machine Learning. Tá? Isso aqui está sendo usado à torta e à direita. Então, na atualidade, a gente tem dezenas de milhares de algoritmos de Machine Learning. E centenas de novos surgem a cada ano, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, olha o tanto de algoritmo aí de Machine Learning que a gente tem hoje em dia. Isso aqui eu acho que é de 2018. Então, já deve ter muito mais hoje em dia. Estamos em 2022, né? Já deve ter muito mais hoje em dia. Né? Olha o tanto. E aí, basicamente, a gente tem dois modos da máquina aprender, né? Ou ela vai ter um aprendizado learning supervisionado, tá? Onde eu vou dizer para ela, né? Eu vou, de certa forma, dar uma supervisão à máquina. Eu vou dar uma instrução inicial para ela, né? Por exemplo, dizendo, aqui tem cachorro, aqui não tem cachorro, em cada foto. Ou existe um aprendizado chamado não supervisionado,
onde eu vou deixar tudo na mão da máquina. E aí é mais difícil de ela acertar bem, né? E ela ter uma taxa de acerto alta, já que ela vai ter que se virar 100% sozinha, né? Bom, como é que a gente monta o sistema de machine learning? Primeiro passo, né? A gente tem que definir bem o que é que a gente quer que... qual é a tarefa a ser realizada, né? Então, a gente chama essa organização do algoritmo de machine learning de modelo, né? Então, como é que o modelo, né? Ele vai precisar prever algo ou tomar determinada decisão de algo. E como ele fará isso? Então, a gente tem que pensar já como serão esses dados, né? Qual vai ser o conjunto de dados que vai alimentar o meu código? Vai ser uma planilha do Excel, né? Eu vou passar, sei lá, o peso IMC, vários dados para uma pessoa e dizer se a pessoa está saudável ou não. E aí eu passo alguns teus dados que ela nunca viu e aí a máquina vai dizer se tu está saudável ou não. Então, joguei uma planilha do Excel, por exemplo, né? Um arquivo de texto, JSON, um tweet, né? Muita gente está usando Twitter, Instagram para esse tipo de coisa também. Depois disso, a gente precisa preparar o modelo, organizar aqui, né, os dados com as saídas. Então, como a gente faz isso? A gente vai reunindo tudo que é realmente necessário dentro de um conjunto de dados. A gente chama isso de dataset, né? Conjunto de dados. Então, a gente deixa tudo bem organizado, né? Tudo que não foi importante, a gente chama de sujeira. A gente vai limpar, então, vai tirar o que não foi importante do nosso conjunto de dados, da nossa planilha do Excel, por exemplo, né? Sabendo que, se minha planilha do Excel, se meus dados não estiverem bem organizados, né? O resultado final não vai sair bem, né? Vai sair meio estranho. Então, a gente vai escolher o algoritmo que a gente quer utilizar, né? Lembra que eu disse que a gente juntava dados com saídas, né? Então, a gente precisa de algoritmos ali que nos auxiliem. Algoritmos já prontos, já estão funcionando, né? Programinhas ali já prontos que a gente vai utilizar, né? Então, tem vários hoje em dia, né? Eu mostrei aquela sequência de vários ali, a gente pode usar algum deles, né? Mas, basicamente, os algoritmos de machine learning, eles se dividem em dois tipos. Ou eles classificam algo, ou eles preveem algo, né? Ou classifica, separa em grupos, ou ele vai prever, fazer uma previsão. Classificação, então, basicamente é o quê? Classificar o resultado, né? Vamos dizer que eu fiz um algoritmo que ele vai classificar os tipos de animais. Então, eu coloco uma foto com vários animais, ele vai dizer, aqui é um mamífero, né? Aqui é um réptil, ele vai separando, aqui é uma ave, ele está classificando, está separando em grupos, né? Por exemplo, o nosso provedor de e-mail, ele faz isso. Quando chega um e-mail, ele separa em caixa de entrada e spam, ou lixo eletrônico, né? Ele está fazendo uma classificação, está separando em um grupo específico, tá bem? Então, é como se fosse um filtro, vai passar por um filtro, né? Por uma filtragem. E a gente tem os algoritmos de regressão, né? Que são aqueles que vão prever um determinado resultado com base em variáveis anteriores, né? Então, por exemplo, vai prever a queda do dólar, vai prever o aumento do Bitcoin, né? Então, um algoritmo que vai prever se as ações de uma determinada empresa irão subir ou descer, isso tudo é com inteligência artificial, né? Com essas técnicas de regressão que a gente chama, né? Para prever algo. Bom, feito isso, né? Isso aqui é o básico do básico, né? Do machine learning. Basicamente, o que a gente faz agora, a gente junta todos os dados e a gente divide esses dados em dois grupos. A gente divide no que a gente vai usar para o algoritmo aprender, né? O sistema aprender, né? Que a gente chama de train, né? De treino, o conjunto de treino. E depois, né? A gente vai para o conjunto de teste, né? Como eu falei já, obrigado aí por ter comentado, né? Os algoritmos, pessoal, são programinhas que fazem alguma coisa, né? Os programinhas do computador que fazem alguma coisa, tá? Então, a gente tem os programinhas aí de machine learning que vão rodar, então, com esses dois conjuntos de dados, né? Basicamente, o que a gente faz é dividir. A gente pega uma parte, geralmente 75% dos dados que a gente conseguiu separar. Imagina as fotos de animais, né? Eu pego 75% das fotos dos animais, né? E vou usar elas ali para a máquina, né, com os programinhas lá, entenderem as coisas. Depois disso, eu vou pegar o que sobrou, os outros 25%, e vou testar para ver se está funcionando. Beleza? Então, um exemplo aqui, ó, então, a gente joga aqui, ó, algo para machine learning tá aprendendo, e depois a gente joga para poder ver se ele está classificando direito. Eu jogo para cá. Então, ele está aprendendo, depois eu jogo para ele testar, ver se está funcionando ou não. Eu vou dar um exemplo agora que vai ficar bem claro para vocês. Olha só, isso aqui todo mundo já viu na vida, né? São os pokémons. Até quem não entende nada, nunca assistiu Pokémon na vida, consegue notar nessa foto aí que nós temos alguns grupos bem distintos.
Que elemento principal vocês estão vendo aí para a gente poder distinguir vários grupos aqui? E aí? O que me dizem? Ninguém? Ó, o principal elemento que a gente tem aqui para poder distinguir. Obrigado, Vinícius, exatamente. As cores, né? Então a gente tem alguns vermelhos aqui, depois tem os laranjas, depois vai ficando bege, depois vai para um negócio meio cinza, aí vai para um negócio mais amarelado, aí tem os verdes, tem os azuis mais claros, azul mais escuro, vai para um roxo, né? E depois vai para um preto ali, próximo do preto com cinza. Então a gente tem vários grupos aqui. Então a gente pode olhar isso daqui, né? E ver essa distinção basicamente aí entre vários grupos de acordo com a cor, né? Isso daí já tá. Quando a gente vai aprofundar nisso daí, a gente vai entrar em vários outros elementos. Por exemplo, os vermelhos, geralmente eles têm algo de fogo, ó. Uma chama, tá vendo? Ó? Né? Ó, eles têm algum elemento a mais que separam eles entre si. Então, dos vermelhos, a gente tem os vermelhos que têm fogo, né? Outros não têm. Nos amarelos, a gente tem uns que tem um raio, né? Ó, raio aqui, um raio, rabo aqui dele, né? Outros já não tem, né? Dos verdes aqui, geralmente a gente tem folhas. Né? Dos azuis a gente tem algo relacionado à água, né? Dos roxos a gente tem algo relacionado a um veneno, alguma coisa do tipo assim, ó, tá vendo? Uma fumacinha, um veneno, alguma coisa do tipo, algo peçonhento, né? Além disso, a gente consegue separar em outros grupos, porque a gente vê que alguns desses bichinhos aqui têm asas, né? Outros não têm, né? Alguns se parecem, sei lá, com alguns têm 4 patas, né? Outros não. Então, veja, são várias formas que a gente tem de separar em grupos. Isso daqui você consegue fazer, né? Principalmente quem já assistiu na vida, hoje em dia. Quem já assistiu Pokémon na vida, ou já jogou algum jogo de Pokémon, né? Quando olha para um Pokémon que nunca viu na vida, você consegue mais ou menos prever qual é o tipo do Pokémon. Se ele é um Pokémon de fogo, de raio, de terra, de planta, de água. Só pelo formato, pela cor, pelos elementos que existem ali nele, né? Por que você consegue fazer isso? Porque você é um ser humano, você tem um cérebro. Você consegue notar que, por exemplo, esse Pokémon aqui, ó, que parece uma baleia, azul, ele não é um Pokémon de fogo. Você consegue classificar isso facilmente, né? Porque você é um ser humano, então você nota que pelas características dele, ele se parece com os outros que parecem com de água. Então, isso aqui é o Big Data, isso aqui é uma grande quantidade de dados que eu estou mostrando para vocês, né? E olhando para isso aqui, vocês já conseguem fazer distinções. Eu consigo mostrar um Pokémon que eu nunca mostrei na vida para vocês, né? E vocês conseguem dizer, não, ele provavelmente ele está no grupo tal. Beleza, é isso que a gente quer que a máquina faça. Eu apresento a grande quantidade de dados para ela vai notando semelhanças entre os grupos, e aí quando eu jogo algo novo que eu nunca mostrei para ela vai tentar classificar aquilo em um desses grupos. Quando eu mostrar um Pokémon que ela nunca viu antes, eu quero que ela me diga qual é o tipo desse Pokémon. Essa é a ideia do Machine Learning. A máquina sozinha vai fazer isso daí, pessoal. Tá bom? Então, ó, o exemplo que eu acabei de explicar é o caso prático do Machine Learning, né? A gente decidiu como a gente iria alimentar o nosso modelo, né? Cheio de Pokémons ali. E aí a gente escolhe o tipo do Pokémon que a gente quer usar. Ou seja, uma classificação que a gente vai fazer. Uma vez que a gente deseja saber que criatura é um Pokémon, se uma criatura é um Pokémon ou não, né? E qual é o tipo dele, né? Então, para isso, a gente usaria 75% desses Pokémons aqui para poder a máquina aprender, né, os vários tipos de Pokémon. E o que sobrou a gente iria testar. São Pokémons que ela nunca viu antes, a gente vai usar para poder ela testar, para ver se ela acerta qual é o tipo de cada Pokémon. É basicamente isso que a gente faz aí com o Machine Learning, tá bom? Como eu estou com o tempo apertado, eu não vou demorar mais não, eu vou passar mais rápido aqui nos slides, tá? Então, por exemplo, antigamente, né, quando não tem Machine Learning, vamos dizer que eu quero fazer um sistema que tem uma câmera e essa câmera reconhece a placa pare, né? Isso era algo muito difícil de fazer. Muito difícil, porque eu tinha que ver como é a placa de pare, né? Lá tem um formato ali, como é que chama? Octagonal, eu acho, né? São 8 lados assim, né? Ela é vermelha, com as letras brancas, tem a letra P, a letra A, a letra R, a letra E. Eu tinha que colocar esses mínimos detalhes, né? Para poder o algoritmo conseguir reconhecer se tem uma placa de pare ali ou não, né? Hoje em dia, com Machine Learning, isso aqui
é algo muito mais simples, né? Muito mais fácil de funcionar, tá? Por quê? Porque chegou uma evolução do machine learning, do aprendizado de máquina, que é chamado deep learning, tá? Que eu não vou me demorar explicando o que é, mas esse troço aí bem feioso que vocês estão vendo aí, né? São redes neurais profundas que a gente chama, tá? Mas só para dizer para vocês que isso aqui é a coisa do momento, tá? Isso aqui é o que está bombando, beleza? É esse carinha aqui, tá? Então, com esse carinha aí, né, que eu não tenho como explicar, basicamente, o que é que eu faço? Placa de pare aqui. Eu pego muitas placas de pare em diversas realidades, sei lá, no meio de um dia chuvoso, com a neblina, de cabeça para baixo. Eu pego muitas placas de pare, muitas, né? Entrego para a máquina, digo, ó, isso aqui é uma placa de pare, isso aqui é uma placa de pare, né? Vou mostrando para ela. Então, ela vai entendendo os atributos que compõem a placa de pare. Então, ó, tem ali 8 lados, né? Tem esse sublinhado aí vermelho, tem um fundo vermelho, tem 4 letras brancas, P-A-R-E. Então a máquina sozinha vai entender o que forma uma placa pare. De tal modo que, quando eu apresento uma placa para ela, ela vai dizer, é placa de pare. Não é placa de pare. Se eu apresento uma placa de, sei lá, de lombada, que tem uma lombada à frente, ela vai dizer, não é uma placa de pare. Se eu apresento uma placa de pare no dia chuvoso, ela vai dizer, é uma placa de pare. Num dia com neblina, na neblina passando na frente da placa, ela ainda consegue reconhecer, é uma placa de pare. Tá? Então, sozinho a máquina, ela se programou, né? O programa se programou, é interessante isso, o programa se programou a partir da grande quantidade de dados que eu passei para ele, e ele aprendeu sozinho. Essa aqui é a lógica da coisa. Tá bem? Então, basicamente, né, isso teve um avanço enorme com o surgimento o surgimento, na verdade, e o barateio, digamos assim, das placas de vídeo, né, que a gente chama de GPU, as placas gráficas que rodam no computador aí, para quem joga, né, para quem trabalha com edição de vídeo, alguma coisa muito pesada, tá? E aí, os primeiros algoritmos, né, que foi lá em 2012, né, esse Andrew Ng, ele na Google, ele fez um dos primeiros algoritmos de Deep Learning, né, que foi basicamente para reconhecer se tinha um gato ou não numa foto. Isso aqui foi um avanço enorme na área da gente em 2012, né, ele fez esse algoritmozinho aí. E hoje em dia, né, o que ele fez, ele usou ali 10 milhões de vídeos no YouTube que tinham gatos para poder ensinar a máquina o que era um gato. E aí hoje a máquina, né, já aprendeu o que é um gato, então qualquer vídeo que passar na frente dela, ela mostra se tem um gato ou não ali no vídeo. Tá vendo? Então hoje, né, o reconhecimento de imagens por máquinas treinadas utilizando essa técnica de Deep Learning, né, um aprendizado mais profundo ainda, tá uma coisa assim absurda, né? Até o ponto, não só identificar gato é uma coisa muito simples, né? Ela tá agora indicando se há um câncer ou não na pessoa, né? No sangue da pessoa. Indica se tem um tumor ou não em um exame de ressonância magnética. Né? Então a coisa está muito avançada, né? A gente tem, por exemplo, o AlphaGo, né? Da Google, que é uma máquina lá do Google, que com Deep Learning, né? Com esse aprendizado de máquina profundo, ele aprendeu as regras desse joguinho aqui, tá? Aprendeu as regras. Ele assistiu diversas partidas desse joguinho, né? Diversas, para aprender todas as regras, as melhores jogadas possíveis. E aí, o que é que ele fez? Ele jogou contra si mesmo. Olha só que loucura. O computador jogou contra si mesmo várias partidas para aprender as melhores táticas possíveis para poder ganhar a partida, né? E aí, o que é que acontece? É que esse carinha aqui ganhou, né? Tá aqui, ó, a máquina jogando o joguinho contra o campeão mundial desse jogo. E ela ganhou do cara. Aí, então a gente tem hoje em dia, né? Aquilo que a gente vê nos filmes ali, numa proporção inferior, a gente tem hoje em dia as máquinas vencendo os seres humanos, de certa forma. Não o tiro, matando, alguma coisa do tipo, mas em partidas de jogo. Já acontece, né? Então, graças a essa evolução do aprendizado de máquina, né, que é esse aprendizado profundo, esse deep, né, deep é profundo em inglês, deep learning, a IA agora tem um futuro muito brilhante, né? Porque com o deep learning, muitas aplicações práticas de machine learning, né, e se tornaram assim verdadeiras, concretas, está acontecendo de verdade, né? E então a Deep Learning ela está em tudo que a gente imaginar, todas as áreas estão usando Deep Learning que a gente possa imaginar, então está utilizando esse tipo
de algoritmo aí, de programinhas para poder aprender sozinhos, né? Então, hoje a gente tem carros que se dirigem sozinhos, a gente tem exames médicos muito mais precisos por conta disso, né? A gente tem, sei lá, um Netflix da vida que fica recomendando os melhores filmes de acordo com os filmes que já assistimos, né? Ele aprende, o algoritmo o programinha lá do Netflix, né? O algoritmo do Netflix, ele aprende o nosso gosto de filmes e vai indicando filmes que se parecem com o gosto que a gente já demonstrou ter, baseado nos filmes que já assistimos, né? Então, tudo isso aqui é só o começo do que pode vir para frente, tá bom? Então, a IA é o presente e o futuro. Com a ajuda aí do Deep Learning, né? A IA ela pode até chegar no estado dos filmes de ficção científica que a gente vê por aí afora, né? Quem sabe todo mundo vai ter um robozinho desse aí em casa. A gente via lá no Star Wars, né? No filme, e achava que era um negócio do que aconteceu. Hoje em dia, está cada vez mais próximo da gente ter um trocinho desse em casa aí nos próximos, sei lá, 20 anos, alguma coisa do tipo. Então, não sabemos o que virá. Sabemos que o futuro da informática é sim a inteligência artificial, né? Graças a essa possibilidade das máquinas poderem aprenderem. Né? As máquinas irão aprender, elas irão se programarem, né? Para poder, baseado nessa grande quantidade de dados que existe hoje em dia, né? Utilizar-se dessa grande quantidade de dados para aprender, né? E assim poder ter essa autonomia e nos ajudar em muitos âmbitos, né? Como já citados aqui. Tá? Então, ó, a gente começou tendo inteligência artificial em 1950, 45, mais ou menos, a Segunda Guerra Mundial. A partir de 80, a gente começou a existir o aprendizado de máquina, o machine learning, as máquinas aprendendo sozinhas, né? E em 2010, surge a evolução do machine learning, que é quando eu mostrei para vocês, que é o deep learning, né? Que é esse aprendizado profundo. Então, surgiu em 2010, é muito novo, só tem 12 anos. Então, o que é que vai vir aqui para frente, em 2030, 2040? Não sabemos, mas estamos vendo que isso aqui é realmente o futuro da informática. Ok? Muito obrigado, pessoal. Espero, não sei se vocês entenderam tudo que eu falei, mas eu acho que alguma coisa deve ter ficado aí. Mas eu acho que o mais importante é a gente enxergar isso, né? A inteligência artificial é sim o futuro da informática, e é por isso que tem se gastado muita energia, né? Muito dinheiro, muita força aí, né? Para fazer evoluir muito essa área de inteligência artificial. Perfeito? Muito obrigado aí pela oportunidade. Deixa a palavra aí com o Vitor.